A igreja pode se assentar. Convido agora para trazer a palavra o pastor José Ricardo Pereira. O tema: desafios para a igreja de hoje. Vamos orar para que Deus possa usar o servo dele que está aqui para ministrar a palavra aos nossos corações. Senhor, eu te agradeço por fazer parte da família do Senhor e da igreja missionária. E como sou grato ao Senhor de estar aqui nesta noite para esta linda celebração. E eu peço a Deus agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, usando a pessoa do Ricardo, pastor Ricardo, que seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a tua igreja nesta noite. Que seja feito, ó Deus, tudo para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém, povo de Deus? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está triste, fica calado. O pastor Nadab gosta de fazer isso aí. Aleluia, glória a Deus. É um prazer receber todos vocês aqui, né, em nome da Igreja Missionária Central, né, a liderança, os pastores que aqui estão, né, prestando o seu serviço, o seu talento, o seu dom, né, para glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas trabalharam muito para que esse evento acontecesse hoje e amanhã, quando nós teremos aqui o coral da IPC, mais de 50 pessoas cantando aqui na frente, um coral lindo, às 7h30 da noite. Nós teremos aqui um grande coral também, a festa continua hoje e amanhã para glorificar o nome do Senhor, né? O pessoal que está lá em cima também, obrigado, né, por terem vindo, né? Deus abençoe vocês. Quando nós estávamos montando aí, pegamos muita parte daqueles vídeos que tem ali de outro vídeo que foi feito há mais ou menos 10, 12 anos atrás. Utilizamos algumas imagens, remontamos algumas coisas novas em cima. O Mário estava fazendo esse trabalho aí, né? E várias outras pessoas trabalharam hoje, a Nícia, a Neuza, a Euzi, né? A Dona Odete, o seu Toninho. Cadê o seu Toninho? Seu Toninho, levanta a mão do seu Toninho. Dá uma olhada lá, gente. Aquele senhor lá hoje à tarde estava com a vassoura varrendo tudinho lá embaixo, onde a gente vai comer uns negócios gostosos daqui a pouco. Aquela idade ali, ele passando a vassoura lá, varrendo todinho, um exemplo para a gente, né? Então nós tivemos aqui o Rafael, o Josué ajudando também, né? A Nice montando lá a questão do bolo, a Neuza, quem mais que eu esqueci de mais alguém aqui? O Salgado e as Terezinha, eles estiveram aqui, acho que ontem, hoje, esfregando lá o banco, as cadeiras ali com bombril, dando um brilho ali, uma caprichada, povo trabalhando para a honra e glória do Senhor. É isso que é a igreja, irmãos. É isso que é a igreja, é o que a igreja começou a fazer lá atrás. As pessoas vinham para a construção, as pessoas vinham para evangelizar, as pessoas vinham para a vigília, as pessoas vinham buscar a Deus, as pessoas vinham servir a Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei pensando, enquanto a gente estava montando, quantas histórias, quanta coisa bonita, quantas pessoas dedicaram sua vida. Tem pessoas que apareceram ali que já estão com o Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, nossa, como esse povo trabalhava, que amor, e era barrão. Vocês olham lá, era barrão, era terrão, o povo lá buscando, pregando a palavra de Deus, né? Criança, quantas crianças, vocês viram quantas crianças naqueles vídeos? As pessoas que estavam adorando, buscando, servindo ao Senhor, a fome, a sede. Hoje nós temos a comodidade moderna, nós temos aí internet, nós temos o celular, né? Nós temos tantas coisas boas, e eu fiquei pensando, quais são os desafios para essa igreja de hoje? Quais são os nossos desafios hoje? Eles tinham os desafios deles lá atrás, mas quais são os nossos desafios para os dias de hoje? O desafio para a igreja nos dias de hoje. Eu quero que você leia comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Paulo dando um conselho ao Timóteo, ele coloca isso assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. 2 Timóteo 3:12 a 17, na sequência, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicções, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Leiam comigo o versículo 16 e 17, toda a igreja, vamos lá? Põe a mão no teu coração, feche seus olhos, põe a mão no teu coração, repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, me desafie, impacte o meu coração, quero sair daqui diferente da forma que eu entrei, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, olhando para esse texto, olhando para tudo aquilo que nós assistimos aqui, esses 60 anos de igreja, eu percebi que Deus não escondeu de nós as dificuldades que enfrentaríamos na caminhada cristã. Ele não prometeu que seria fácil. Em nenhum momento ele chegou assim: pastor Wilson, as coisas vão ser, filé do boi, você não vai ter problema nenhum, né? Ele não chegou para nenhum de nós, chegou assim: Marcos, você pode ter certeza que seus problemas acabaram, você não vai ter mais nenhuma dificuldade na sua vida. O que Jesus fez? Ele não prometeu que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele vai estar conosco, Ele já está conosco. É Ele que nos impulsiona a caminhar, meus irmãos. Olha, nós podemos superar muitas barreiras que temos hoje, porque Jesus está conosco. Quem crê, diga: eu creio que Jesus está comigo, me levantando, me sustentando e me dando a vitória. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Mas Ele avisou que teríamos tempos difíceis. Não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. E eu fiquei pensando, como que nós podemos superar esses tempos? Como que nós podemos passar, enfrentar essas dificuldades que esse mundo está nos proporcionando? Como vencer o nosso eu e a falta de fé? O mundo está se deteriorando cada vez mais. Aquilo que acontecia no passado parece que a coisa está piorando. O pecado tem nos afastado de Deus. Nunca, irmão, se falou tanto de Deus. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Olha para mim. Olha para mim. Nunca se falou tanto de Deus como agora. Mas também nós nunca vimos uma civilização que parece tanto com Sodoma e Gomorra e a Babilônia como agora. O que está acontecendo? Quais são os desafios da igreja para os dias de hoje? O primeiro desafio que eu quero deixar com os irmãos nessa noite comemorativa de 60 anos da Igreja Missionária Central é que a igreja precisa crer no verdadeiro evangelho. Vamos dizer juntos? Crer no verdadeiro evangelho. Só as mulheres? Os homens? Irmãos, existem falsos evangelhos por aí. Existem falsas palavras de Deus. Existem pessoas que pregam tanta doidura, tantos ensinos contrários ao ensino verdadeiro da palavra de Deus. A igreja tem que estar atenta.
A igreja tem que crer na palavra de Deus. Olha que 2 Timóteo 3,14 a 15 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E para vencer esse primeiro desafio, nós temos que crer no Evangelho de Deus. Está aí, irmãos. Nós precisamos crer. Isso significa aprofundar no estudo da palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Olha para essa Bíblia aqui. Você leu a sua Bíblia hoje? Você leu a sua Bíblia ontem? Você leu essa semana? Esse mês? Aqui fala que Timóteo conhecia a palavra de Deus desde criança. Aí está a importância do ensino bíblico infantil para as crianças. Nós vimos ali um monte de crianças que hoje são pais, hoje estão aqui. Teve uns que até caíram daqui de cima, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Essas crianças davam um trabalho. Eu fico imaginando como é que as mulheres naquele tempo viam. Era muita criança, mas elas estavam aqui na igreja, aprontando arte, mas estavam aqui recebendo o ensino da palavra de Deus. Deixa a criança fazer arte. A gente pega aqui, põe ali, o pai fica daqui, a mãe fica dali, mas eles estão na casa de Deus. É melhor eles estarem aqui do que na frente de um computador ou de um videogame, meus irmãos. Não é verdade? É melhor eles estarem na casa de Deus. Nós precisamos, para crer no verdadeiro Evangelho de Deus, ensinar essas crianças. Nós precisamos refutar as heresias, né? Como vou refutar as heresias se eu não conheço a palavra? Eu vejo irmãos que às vezes estão na igreja, às vezes têm ministério, de repente falam: eu fui para um testemunho de Jeová, eu fui para o espiritismo, eu fui para tantas outras coisas. Por quê? Porque não tinha o verdadeiro, fundamentado na verdadeira palavra de Deus, não cria no verdadeiro Evangelho. Nós precisamos ensinar o verdadeiro Evangelho, irmãos. A Bíblia e a igreja tem que ensinar e ler a palavra de Deus, não somente no telão. Nós não precisamos ler a Bíblia somente no telão, não, ou nos finais de semana da igreja. Tem gente que só lê, aqui não acontece isso. Aqui não acontece isso. Mas tem gente que só lê a Bíblia quando a gente passa no telão ali. Como é que quer crescer na vida? Como é que quer resolver os seus problemas? Como é que quer ter vitória espiritual? O diabo não descansa 24 horas por dia tentando nos destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E para que a gente possa vencer o primeiro desafio da igreja nos dias de hoje, nós temos que crer no verdadeiro Evangelho. A igreja tem que propagar essa verdade. Se a igreja não pregar o verdadeiro Evangelho, quem vai? É esse povo que está pregando por aí. Um monte de bobeira, um monte de heresia, um monte de coisa de prosperidade, de coisas místicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, meus irmãos. Se eles estão ocupando esses lugares, é porque alguém está deixando de ocupar. E alguém é a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te chama nessa noite a te desafiar para crer no verdadeiro Evangelho de Jesus e ensinar a verdadeira palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? O segundo desafio que eu quero deixar para a igreja hoje é que nós temos que viver o que pregamos, dizemos e o que cremos. Vamos repetir juntos? Viver. Mais forte, vamos lá? Viver. Olha, meus irmãos, talvez esse seja o maior desafio das nossas vidas, né? Talvez seja o maior desafio da igreja, o maior desafio que a igreja enfrenta nesse século. Viver o que prega, pregar o que vive, mas dentro do princípio bíblico. Eu posso viver o que eu prego, mas se o que eu vivo e prego não está dentro do princípio bíblico, não adianta nada. Não adianta nada. Há uma perca de identidade na igreja. Hoje a igreja ela não vive o verdadeiro Evangelho de Jesus. Nós vemos isso nos lares de algumas pessoas que se dizem cristãos, brigas, desrespeito, traição conjugal. No trabalho daquelas pessoas que se dizem cristãos, que mentem. O meu patrão não está aqui não, e ele está ali do lado, que ele mandou dizer que não estava. Falsidade, corrupção. Nós vemos nas amizades das pessoas que se dizem cristãos, com atitudes impróprias, linguajares obscenos, falta de testemunho, mau testemunho. Forma de agir inadequada.
Maneira de se vestir, então, nem se fala. Algumas irmãzinhas nem se vestem como irmãs, às vezes só na igreja, mas lá no trabalho, para lavar a calçada, para fazer alguma outra coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meus irmãos, nós temos que se portar como aquilo que nós dizemos que acreditamos em Cristo. Eu não estou aqui defendendo um retorno ao legalismo da igreja. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que vestir uma burca. Não, nós temos que contextualizar. Esse é o próximo ponto que nós vamos falar. Mas jovens e adultos, cada vez mais eu estou vendo jovens, adultos, crianças querendo se parecer com o mundo, com as coisas do mundo e menos com as coisas de Deus. Sabe, nós temos que dar testemunho legítimo da nossa fé. Tem pessoas ali que dão muito mais testemunho da fé que eles têm, que muitas vezes é uma seita, é algo que não tem nada a ver com Deus, do que uma pessoa que está dizendo que é cristã, que fica na igreja há 10, 15, 50, 20, 60 anos. Nós precisamos dar testemunho e não se nivelar com o mundo. Eu já citei aqui, vou citar mais uma vez o exemplo de um rapaz que se dizia cristão. E lá no serviço dele, as pessoas convidaram para um happy hour, para tomar uma cervejinha. E ele foi lá com os amigos tomar a cervejinha dele, né? Passava aquelas moças lá, os rapazes lá, mexendo com as moças, ele lá no meio deles. E de repente um deles chegou assim e falou assim: eu gosto é do fulano de tal. Esse fulano é um crente legal. Porque ele não fica pegando nosso pé igual aqueles outros crentes que tem lá na firma. Ele é igual a gente, ele faz as coisas que a gente faz. Aí naquela hora ele disse que o Espírito Santo falou com ele: tá vendo? Você é igual a eles. Aí ele olhou para um traindo a esposa, o outro aplicando golpe na praça, o outro uma pessoa que não tinha princípio moral nenhuma, entregue aos vícios. E os caras, ele é igual a nós. Quantos cristãos que são igual a todo mundo aí fora? Não tem princípio, não guarda a palavra de Deus, não dá testemunho, compra e não paga, deve na praça. Quantas pessoas que estão aí envergonhando o nome de Cristo. Eu olho para aquelas imagens que nós vimos, você vê aquelas pessoas com fervor no coração, as pessoas com brilho nos olhos, as pessoas ali com sangue nos olhos de falar a palavra de Deus, não tinha vergonha. Tinha gente que não tinha conhecimento nenhum, Malemar sabia falar ou escrever, mas não tinha vergonha de falar para Jesus, até para uma pessoa engravatada, para um advogado, para um médico. Elas não tinham vergonha de falar o Deus que cria. Hoje em dia, com todo o conhecimento que nós temos aí, pessoal, você pode orar. Eu não quero orar não, tem vergonha. Você não pode falar de Jesus. Não, aquela pessoa lá estuda faculdade, eu não tenho nem primeiro grau. Eles não se importavam com isso. Eles pregavam a palavra de Deus. Na visão desses irmãos, igreja e Bíblia devem se curvar à sua vontade. São aquelas pessoas que vivem o próprio cristianismo, né? Vem na igreja quando quer, dá o dízimo quando quer, participa do ministério como convém, fala e age como convém. São insubmissos à palavra, são insubmissos à igreja, são insubmissos ao seu chamado ministerial, são insubmissos à liderança de ministérios, são insubmissos aos pastores, à liderança da denominação, aos pais, aos professores, a qualquer tipo de autoridade. A Bíblia não diz para você ser submisso a uma autoridade se você acha que está certo ou não, é para você ser submisso, só não para pecar. Se for para pecar, não. Questão administrativa, questão de uma coisa ou outra, você tem que estar submisso à palavra de Deus. Diz isso, você tem que ser submisso. São aquelas pessoas que vivem o cristianismo à la vontade, né? Vive do seu jeito. Eu costumo dizer que é o cristianismo de 1,99. A pessoa só pensa no momento, no momentâneo. Nem parece cristão. Às vezes as pessoas de outra religião parecem mais crentes, dá mais testemunho de vida, de princípios morais, no casamento, nas empresas, na forma de fazer os negócios, do que muitos cristãos por aí. Eu conheço católicos, conheço pessoas evangélicas, e às vezes eu fico comparando assim, falo, meu Deus do céu, esse católico que está aí, né, às vezes tem mais testemunho cristão, tem mais princípio do que esse irmãozinho aqui, tem mais respeito pelas pessoas, tem mais consideração. Meus irmãos, esse
é o segundo desafio, meus irmãos. Viver o que pregamos, dizemos e o que cremos. Não basta falar, eu sou cristão, eu sou da igreja missionária. Às vezes é preferível você nem dizer que é, para não envergonhar. Às vezes você entra mudo e sai calado, que é melhor, do que você falar que é e você dar mau testemunho. Falta de perdão, insubmissão, falta de renúncia. Enquanto o mundo e a sociedade se reúnem lá fora, em outros países, para acabar com os cristãos, às vezes os cristãos que estão dentro da igreja estão brigando entre si, por coisinha, por picuinha, coisa que não tem nada a ver. Lá fora eles se reúnem para matar os cristãos, aqui os cristãos mesmo estão se pegando. Às vezes porque, eu não quero cantar desse jeito, eu não quero usar uma roupa assim, eu não quero fazer aquilo. Esse não é o cristianismo que Deus quer. Nós temos que viver o que pregamos, dizemos e o que cremos. Pessoas, às vezes, que saem por qualquer motivo das igrejas. Eu não gostei porque a Stephanie lá olhou torto para mim, então eu não quero ir mais lá na igreja porque ela fica olhando torto para mim. Né? Às vezes o irmãozinho é até vesgo, ele olha torto porque ele é vesgo mesmo, Daí, às vezes as pessoas ficam, superlativando demais, superestimando demais as coisas. Falta realmente viver o que prega. Terceiro e último desafio que quero deixar para a igreja nos dias de hoje é contextualização sem mundanismo. A igreja hoje tem que tomar algumas decisões práticas. Ser atual sem perder a essência do evangelho. Pregar para as diferentes culturas urbanas. Às vezes vai ter problema. As pessoas mais de idade não gostam de som alto, as pessoas mais jovens gostam. Às vezes as crianças querem poder andar um pouquinho mais no corredor, os adultos ficam incomodados. Mas a gente tem que contextualizar isso aí, meus irmãos. Nós temos que ser atual sem perder a essência da palavra. Nós temos que ser atraente sem ser mundano e superficial. Nós podemos ter um louvor bom, avivado como que nós vimos aqui. Mas nós não precisamos trazer músicas que não glorifiquem a Deus, que não tenham conteúdo teológico. Nós podemos muitas vezes ser sal da terra e luz do mundo, tempero, equilíbrio. Não ser aquele que fica botando fogo. É verdade, ele falou isso de você mesmo. Eu, se fosse você, ia lá e dava um murro na cara dele. Que tempero é esse? Que sal da terra é esse? Que luz do mundo é essa? Olhem para mim, isso é muito importante. Preste atenção no que eu vou dizer. Você como cristão, como servo e serva de Deus, você tem que ter a resposta que o mundo precisa. Amém? Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Você tem que ter a resposta que o mundo precisa. O mundo está clamando por uma resposta, por uma solução para o problema que eles estão enfrentando, que muitas vezes nem eles mesmos sabem o que é, e nós sabemos que é o pecado. Nós temos que dar essa resposta. A igreja do Senhor Jesus tem que dar essa resposta. Ser corajoso, ser confiante, ter coragem de abordar temas atuais, ideologia de gênero, trisal, corrupção, política, seja o que for. Nós temos que ter coragem de chegar aqui na igreja e falar assim: irmãos, está errado, a Bíblia diz assim. Não é isso que o irmão falou ali? Ele dizia, a Bíblia diz mesmo, meus irmãos. E nós temos que pregar o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu acho, ou o que deixamos de achar. É o que a palavra de Deus diz. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Que você pensasse nisso. Que você pensasse nesses desafios. Quero deixar esses desafios com você. Primeiro desafio, repita comigo: crer no evangelho, no verdadeiro evangelho. Vamos lá? Crer no verdadeiro evangelho. Todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3. Segundo desafio para a igreja nos dias de hoje: viver e o que cremos. Terceiro desafio para a igreja nos dias de hoje: contextualização sem mundanismo. Você pode aplaudir o Senhor? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui como teu povo, reunido. Pai, nesse momento, Senhor, nós nos unimos a Ti em oração, para pedir que o Senhor nos ajude a vivermos esses desafios, a vencermos eles, a realmente crer no Teu Evangelho, no verdadeiro Evangelho, a viver aquilo que pregamos, dizemos e cremos, Senhor, a contextualizar a Tua palavra para que ela seja impactante, para que ela seja atraente, sem ser mundana, Senhor.
nos ajuda realmente a fazer a diferença lá em casa, com a esposa, com os filhos, a fazer a diferença lá com os nossos vizinhos, a fazer a diferença com os nossos familiares, a fazer a diferença no nosso trabalho, a fazer a diferença na nossa escola, a fazer a diferença na creche, a fazer a diferença lá na faculdade, a fazer a diferença no ônibus, a fazer a diferença no banco, na fila do banco, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que o teu povo possa ser um povo diferente. Em nome de Jesus. Amém.